RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Pequenas coisas como estas de Claire Keegan foi adaptado para cinema. A internet foi à loucura e até teve o Cillian Murphy a interpretar a personagem principal. E isso já me garantiu a certeza de que valeria a pena não só ver o filme, como também ler o livro. E eu assim fiz. E por isso é que agora veio parar aqui ao Entre Linhas e ainda por cima com a pessoa mais indicada para conversar comigo, a Jéssica Rangel, ela que se considera uma aprendiz em formação que nutre um amor profundo pela literatura, a teologia e as artes. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Jess, temos diante de nós uma obra de um autor que era bastante intenso na forma como relatava como deveria ser vivida a solidão, o romance e mais outros assuntos. Algo que nós vamos ver mais à frente e vamos falar sobre isso. Mas para nós começarmos, diz-me uma coisa: quando é que foi e como é que aconteceu o teu primeiro contacto com os poemas do Rilke? Olá, Ana. Então, os poemas do Hilke, e eu espero que essa seja a forma correta de pronunciar o nome dele. Mas nós duas vamos falar Hilke, né? Então, estamos de acordo. Eu nunca li de fato as poesias dele, só li Cartas a um Jovem Poeta, acho que como a maioria das pessoas. Eu tenho um afeto grande por esse livro, porque eu li numa fase muito marcante da minha vida, que eu tinha o quê? 3 meses aqui em Portugal. Então foi bem no início, eu tinha acabado de chegar em Portugal. E é um sentimento assim de novidade, tudo novo, como é que eu vou sobreviver, o que que eu vou fazer? Então inclusive eu peguei a edição, né, quando a gente estava a se preparar para esse episódio, eu peguei minha edição antiga e vi lá a data, vi início de 2021, e bateu uma nostalgia tão forte, eu fiquei, meu Deus, que momento da minha vida, e parece que me transportou diretamente para 2021, tinha acabado de chegar, comprei uma edição de bolso e, e li esse livro que sempre ouvi falar, eu acho que, curiosamente, o Rilke é um daqueles poetas em que o seu livro de cartas é mais famoso do que as suas próprias poesias, assim como o... Eu também não sei falar o nome do outro jovem, Kaipe, Kipe, ninguém sabe. É, o livro, as cartas acabaram tendo mais relevância do que a própria poesia dele. E poesia também não é meu forte. Mas eu acho que foi um momento muito propício, porque é um livro muito inspirador. É um livro que nos inspira e sensibiliza o nosso olhar. E eu acho que a gente precisa sempre despertar a nossa sensibilidade, né? De vez em quando. Então eu tenho esse afeto, essa memória afetiva de quando eu li esse livro pela primeira vez. E é um daqueles livros que facilmente dá para reler no resto da vida. É rápido de ler, não, sabe, você pode ler em alguns dias e já desperta o nosso imaginário. Então é uma leitura que sempre vale a pena ler e reler. E é curioso porque eu também não consigo dizer o nome, nem sei se estou a dizer corretamente, tanto o dele como depois o do Jovem Soldado. Portanto, vamos entrar aqui em acordo que vamos Será dizer como Rilke nós Jovem sabemos. Soldado, Sempre. Vai ser o sempre Jovem assim. Soldado. Que eu Estamos queria de ser acordo. poeta, vai ser sempre assim. Sabes quando estás a fazer aquelas leituras e ele olhou para a mancha com Sim, os sim. olhos semicerrados e os nomes vão todos assim. Quando eu não sei, não sei. Eu admito aqui a minha falha como Aí leitora na hora que que eu. tem que falar, eu fico, como que eu falo isso? Como que eu falo esse nome? Mas tudo bem, pelo menos dá umas boas risadas. Exato. Olha, nesta obra em particular, como tu disseste muito bem, acaba por ser muito mais conhecida do que os seus próprios poemas. Trata-se então de uma coleção de cartas que foram dirigidas então a esse jovem soldado da Segunda Guerra Mundial. E o autor propõe-se sempre a mostrar mais do que aquilo que seria esperado para um poeta, já que essa era a ambição do tal soldado. Em primeiro lugar, eu sempre achei muito interessante que se justificava quando demorava tempo ou mais a responder. Parece nós agora no WhatsApp que é, ai, desculpa, estava ocupada com isto ou com aquilo, sabes? Deu-me muito essa impressão.
Como também sempre passando uma segurança ao soldado de que ele não estava esquecido. Eu acho que também pelo momento em que ele estava, principalmente num campo de batalha, né? Estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, e também sempre a passar essa segurança de que nada daquilo que ele escrevia ou recebia por parte do soldado era inútil. Então, passando sempre segurança para esse jovem. E em segundo lugar, e também o mais importante, é que se trata sempre de grandes conselhos que vão além da escrita, mas que para este soldado tivesse essa segurança naquilo que ele sentia e já que tudo despontava então para que ele se tornasse poeta. Na tua perspectiva, qual é que pensas ter sido a principal noção que o Rilke queria passar para este jovem? Boa pergunta. Eu acho que o próprio Hilke diz, no decorrer das cartas, é olhar para dentro de si, para aprender a olhar para fora, ensiná-lo a examinar as raízes dos seus pensamentos e anseios, de apreciar a própria existência cotidiana a ponto de extrair as suas maiores riquezas. Isso são palavras do Hilke que eu estou a adaptar, mas é, uma parte que eu acho muito impactante é quando ele diz para não ir atrás das respostas, mas viver as perguntas. A meu ver, o Hilke foi um consolo para esse jovem aspirante a poeta. Eu acho que ele trazia um consolo no momento num contexto social e político muito tenso na qual eles viviam. E acho que uma das principais noções era que o Rico queria era fazê-lo entender que quem ele verdadeiramente era. E se educá-lo como um artista, estar sempre presente e atento ao seu redor. Eu acho que essa era a principal noção que o Rico queria passar, mas além de, como você disse, não é, Ana? Além de ser artista, como viver a vida de forma plena, como viver a vida de forma profunda. Porque para você ser um artista, é preciso ter esse olhar, é preciso saber viver a vida. Então, eu acho que o Rick conseguiu dar bons conselhos. E eu concordo contigo, concordo mesmo. E é curioso porque muitos artistas que eu sigo, normalmente é este livro que aconselham como leitura fundamental. E estou a falar Sim, desde músicos a atores. Então, uhum. quando perguntam, qual foi o teu livro favorito? Vão sempre mencionar este. Sempre. E olha, se há tema também que aqui é tratado e que me fez concordar, mas também discordar com o autor, é sobre a solidão. Eu concordo, e passo aqui à minha defesa, com o facto de que precisa haver então esses momentos em que a pessoa precisa parar para analisar o que é que vai por dentro e não desprezar o que aparece para lá está, ter um final bom, que é para que seja tratado. Contudo, o que é que eu não concordei? Eu não concordei com esta ideia de quase tornar quem é poeta como uma pessoa à parte da sociedade. Ou seja, quase que a tornar o poeta como a figura de um monge que se aparta de tudo e de todos, o tempo todo, lá está. Pelo facto de que a sociedade ela é impactada por aquilo que nós produzimos e por isso mesmo é que nós temos que estar ativos nela. Então, já que ele ia produzir algo para as pessoas, eu acho que estar ativo nela, estar em risco, estar dentro da sociedade, em contacto com as pessoas, isso é o que iria valer mais para a sua arte, para os poemas. Ah, agora, não quando estamos sempre só envoltos nos nossos sentimentos e sempre em fuga, vamos dizer assim. Para ti, como é que foi o teu olhar para a forma como o Rilke educa este jovem soldado a olhar para a solidão? Olha, perfeita colocação, Ana. Eu concordo com o Rio que em partes. Eu acredito na importância da solitude, na importância de encontrar a si mesmo, de viver as suas perguntas, como o Rio que diz, de olhar para o nosso interior, sem influências, entender quem nós somos, fora das convenções. No entanto, viver sozinha é bom até certa medida, porque ela não nos faz expandir de fato. Eu acho que nós só conhecemos quem nós somos através do outro. E até o nosso conhecimento é construído
em comunidade. E aí talvez seja um conflito de cosmovisão, provavelmente um conflito de visões de mundo, porque estar sozinho é bom na mesma medida que estar em comunidade também é. Essas duas coisas precisam se equilibrar. E eu acho que todo bom artista precisa pensar para além de si mesmo. Ele não pode estar sempre isolado e viver dentro de uma bolha, mas ele precisa olhar além de si mesmo. Na verdade, eu acho que é assim que nós nos expandimos. E não só o artista, a gente fala sobre o artista porque, de uma certa forma, o livro ele se direciona a um aspirante a poeta, mas qualquer pessoa, e por isso que acho que esse livro todo mundo merece lê-lo em algum momento da sua vida, porque nós precisamos sair da nossa bolha constantemente, precisamos pensar para além de nós mesmos. E por isso que estar em comunidade é tão importante, por isso que eu concordo com essa visão de que não, que nós precisamos dialogar constantemente com o que há lá fora, com a cultura, com as pessoas, porque só assim nós vamos expandir de fato. Porque se a gente sempre viver sozinho e sempre viver longe das pessoas, nós não crescemos. Acredito realmente que o nosso olhar é limitado e é que através do outro que nós percebemos até como nós somos, os nossos defeitos ou até as nossas qualidades, é através do outro. Então não tem como fugir disso, ainda mais se você quer produzir uma arte boa. Mas eu entendo também o local de fala do Hilke, tendo em conta o contexto histórico que ele vivia, que moldou profundamente a visão de mundo dele. De uma certa forma, eu acho que ele ainda tem aquela visão romantizada do intelectual que vive à margem da sociedade, porque a sociedade não presta, então preciso viver longe de todos para produzir algo que seja de qualidade. É, eu entendo isso, eu acho que isso era algo latente da época em que ele vivia, então eu perdoo o Hilke nesse sentido. O que a gente pode fazer nesse caso, né? Eu acho que podemos pegar o que há de melhor nos seus conselhos e adaptarmos à nossa realidade, né? O que um leitor sábio deve sempre fazer. Então, Resposta mais coerente, acho difícil encontrar. É isso mesmo. obrigada. É verdade, é Que verdade. bom, que bom. Agora, o que eu concordei muito com ele, e aqui eu não aponto mesmo nada, é esta noção saudável e coerente que ele fala sobre amor. Eu diria até mesmo responsável. Na sétima carta, ele escreve o seguinte, e eu passo a citar: Amar também é bom, pois o amor é difícil. Amar de pessoa para outra, tal é porventura a coisa mais difícil que nos é dada, a mais extrema, a derradeira prova e provação. O trabalho para o qual qualquer outro trabalho é apenas uma preparação. E pareceu-me bastante coerente e responsável ele dizer uma coisa destas, escrever uma coisa destas, porque ele está a incentivar este aspirante a poeta a amar alguém, e tendo em conta que ele está a ensinar isso, vai muito mais além do que apenas sentir o seu coração solitário, sentir-se receoso ou ansioso, porque ele diz que isso é natural de um jovem, sentir o coração assim e ter esse medo de se arriscar. Mas eu acho que esta é a noção que exige então o preparo para aquilo que é difícil. E ele diz mesmo, amar é difícil. E realmente é difícil amar plenamente, porque há sempre a tendência ao egoísmo, há sempre a tendência a defender aquilo só que é nosso, e não estar disposto a ceder. É claro que eu não estou a falar aqui de questões graves, né? Não estou a falar de abusos e coisas do género. Eu estou a falar daquilo que é corriqueiro no dia a dia, que às vezes demonstra muito do nosso ego e nós não queremos abrir mão. Como é que tu avalias esta forma simples, mas não tão simples, do Rio que incentivar este jovem soldado a amar da maneira certa? Que não é fácil. Olha, eu acho que essa carta, que ele se debruça sobre o amor, é uma das mais profundas do livro. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que eu não vou nem chegar nem a, sei lá, 10% do que foi tratado, porque eu acho que ele fala sobre muitas coisas, há várias questões que podem ser abordadas, inclusive o papel da mulher, o papel da igualdade entre o homem e a mulher, ele também fala sobre isso. Então, só sobre essa carta já dá para fazer um episódio inteiro. E para mim
é um dos mais profundos. Então, eu peguei algumas partes que me marcaram, inclusive agora sim, eu também vou fazer algumas citações. E eu acho que, primeiramente, respondendo de forma direta a sua pergunta, eu achei lindo, né? É porque o livro inteiro você pode discordar, mas é um livro muito bonito. É um livro lindo, ele escreve de uma forma tão bela, como um poeta deveria escrever, né? Até quando não escreve poesia é poético. Então, é muito bonito de se ler, assim, enche os olhos e, sobretudo, o que se destaca, para mim, é de fato essa visão realista sobre o que é amor. Como a Ana já disse, né? Ele é muito realista em relação a isso. E lembrando que ele dá esses conselhos a um jovem, ou seja, ele direciona esses conselhos a um jovem, quem nós jovens idealizamos muitas coisas. Então ele é muito claro ao jovem soldado, de manter os pés no chão. E eu acho que ele deu conselhos muito bons, muito bons. E ele foi muito pertinente quando ele diz, e aqui vai ser uma citação direta que eu vou fazer, quando ele diz que a sociedade, ou melhor, as convenções sociais, criam subterfúgios ao transformar o amor em um passatempo, trivi- trivializando o amor, tornando-o barato e seguro. Isso foi uma tradução que eu fiz assim de cabeça, mas é, de fato isso não mudou desde a época dele nos dias de hoje. Criam-se fugas em relação ao amor e, portanto, nós criamos expectativas erradas, expectativas irreais, sobre o que é amar o outro. E por isso que constantemente o Hilke aconselha o jovem a se conhecer antes de entrar num relacionamento, antes de se entregar a alguém. E ele reitera isso várias vezes nas cartas, a importância de se conhecer. Porque mais adiante, né, nessa mesma carta, ele pontua que os jovens fazem perguntas, e eu achei isso interessante. Eles fazem perguntas acerca da condição humana, mas que cada caso é um caso, cada caso tem uma resposta única e particular. Portanto, a minha interpretação sobre o que o Hilke diz a ele é: conheça a si mesmo, vá com expectativas certas e sem medo de abraçar o que é difícil, porque o amor é árduo, mas é gratificante. E eu até queria ler aqui algumas passagens que eu acho que ele é muito certeiro, assim. Ele diz sobre o amor, né? O que a vida deve fazer com esse monte de desencontro que eles chamam de comunhão, e que gostariam de denominar sua felicidade e, se possível, seu futuro. A minha edição é uma edição do Brasil, tá? Então a tradução deve estar um pouco diferente. Aí prosseguindo aqui, aí cada um se perde por causa da vontade do outro. Ou seja, nós nos perdemos porque nós nos entregamos ao outro sem nos conhecer, né? Que é diferente de ceder. E perde o outro e muitos outros que ainda virão. E perdem a amplitude e as possibilidades. E trocam a proximidade e a fugacidade das coisas quietas e auspiciosas por uma inquietação improdutiva. Achei muito interessante essa expressão, inquietação improdutiva, da qual nada se pode advir. Ou seja, nós colocamos tanta inquietação improdutiva, tanta ansiedade nesses relacionamentos, quando deveria ser um relacionamento saudável, por não nos conhecer, por irmos com expectativas erradas. E ele diz claramente, na verdade, muitos jovens que amam de maneira errada, isto é, simplesmente se entregam e sacrificam a solidão e sentem a opressão do desencontro. Achei muito forte essa parte também, a opressão do desencontro, porque nós vivemos uma série de desencontros. Pois são questões íntimas, questões de pessoa para pessoa, que só exigem para cada caso respostas pessoais, novas e específicas. E eu acho que ele conseguiu fazer uma análise muito profunda da condição humana, que de fato, nessa necessidade de fuga, nós colocamos expectativas no outro, expectativas erradas, que o outro não vai cumprir, portanto, nós nos frustramos. Então, eu acho que ele foi muito certeiro nesses conselhos. É, e, por fim, eu só queria fazer mais uma citação que eu acho que completa a minha resposta, que ele diz: mas, à medida que começamos a tentar a vida como indivíduos, essas coisas grandiosas se assomam a nós.
os indivíduos de maneira muitíssimo próxima. As exigências que o difícil trabalho do amor coloca para o nosso desenvolvimento são gigantescas. E como iniciantes, não estamos à altura delas. Isso é verdade, a gente não está à altura. Contudo, se resistimos e assumimos esse amor como carga e tempo de aprendizado, ou seja, se a gente aceitar o que é difícil, nos entregarmos de forma honesta e assumir esse amor como carga de tempo e aprendizado, isso também é muito bonito. Em vez de nos perdermos em meio a todo jogo fácil e leviano, ante qual pessoas se ocultaram da seriedade seríssima do seu ser, talvez se perceba de modo um pequeno progresso e um alívio para aqueles que virão bem depois de nós. Isso já seria muito. Ou seja, amar é difícil, mas é uma entrega gratificante, quando feita... Isso aí é minha interpretação, né? Quando feita da maneira certa, com as expectativas certas, quando você se conhece de forma profunda. Então, eu acho ele muito realista. Eu acho que condiz muito com a nossa visão de mundo cristã. É claro, incompleta, né? Isso aqui é incompleto, mas é uma visão muito realista sobre o que é amor, tendo em conta que ele aconselha um jovem que ainda não tem experiência nenhuma. Fantástico. E olha, para terminar, ainda que haja alguns temas aqui controversos no que diz respeito à nossa fé, mas eu acredito muito naquilo que tu disseste e muito bem, que é aproveitar sempre aquilo que há de bom aqui. E eu concordo muito contigo porque tu dizes que ele é muito realista e é muito curioso porque à medida que a gente vai lendo dá quase a sensação às vezes que ele é muito pessimista. E eu estava a ouvir-te aqui a falar sobre a tua análise, né, do que ele escreveu sobre amor e eu a pensar assim, é engraçado, todo realista é pessimista e quando a pessoa é pessimista ela é realista. E no que diz respeito à nossa fé, há coisas aqui às vezes que vão um bocadinho controversas, mas lá está, é nós sabermos aproveitar o melhor, como tu disseste muito bem, concordar e discordar, e está tudo ok. Mas o que é que tu aconselhas aos nossos ouvintes para se sentirem incentivados a lerem esta obra, independentemente do seu credo, se têm um ou não? O que é que tu aconselhas? Parece que sou eu a escrever a carta agora. O que eu aconselho? Eu acho que eu vou dizer o que eu disse no início do episódio, que nós precisamos sempre despertar nossa sensibilidade. Isso é muito importante. Precisamos também ler coisas que são controversas, afinal de contas, precisamos sair da nossa zona de conforto para enriquecer a nossa visão de mundo. Não precisamos ser artistas para cultivar um senso de beleza na nossa rotina. Então, você não precisa ser artista para ler um livro sobre um aspirante a poeta, porque todos nós precisamos ter esse senso de beleza para enriquecer a nossa vida. E também não precisamos ser críticos literários para ler bons livros, né? Então, ler bons livros é necessário para o nosso crescimento. Então, não fuja disso. Na verdade, eu acho que a nossa fé, ela se enriquece com o que lemos. Ou seja, no que o Rick falha, nas coisas que ele falha ou é incompleto, nós completamos com o livro da vida. Simples assim. E como cristãos, precisamos entender como a complexidade humana, os nossos desejos, até o nosso próprio autoconhecimento, como funciona. Precisamos ler boa literatura para entender os nossos anseios profundos. E eu acho que a boa literatura está ao nosso serviço. Por isso, leia, se inspire, dê um despertar no seu imaginário, porque à luz do Evangelho tudo se enriquece. Então, eu acho que seriam esses os meus conselhos. O Entre Linhas contou com a participação especial de Jéssica Rangel e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.